Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um Talk Fenagra e hoje mais um programa especial, repetindo o ano passado que fizemos um balanço do ano passado do setor de rações. O nosso convidado é o CEO do CID Rações, da diretoria também do CBNA, Ariovaldo Zani. Muito obrigado aí pelo aceite do convite e por esse bate-papo com a gente. Obrigado, Daniel. Sempre uma satisfação falar contigo aí. Você tem um veículo que atinge aí, pulveriza bastante as informações. Isso é importante, né? Nesse momento aí que a gente vive de guerra de narrativas e principalmente, né, de levar a informação para os interessados, né, que planejam, né, o futuro, enfim. Então é mais uma oportunidade aí. Continue contando sempre conosco. Vamos lá. Obrigado, Ariovaldo. Aliás, eu queria parabenizar pelo evento, né, que o Cine Rações organizou. Muito bem feito, foi muito proveitoso, inclusive com personalidades, né? Estava o ministro do Meio Ambiente, então um evento de peso e com muito conteúdo. Foi muito bom e agradeço o convite. Foi um prazer estar participando do evento. Inclusive, viu, Daniel, foi bem lembrado por você aí. Realmente foi pensado, né, por conta dessa convergência, essa preocupação voltada à sustentabilidade, meio ambiente, né, algo que difícil hoje você encontrar algum veículo de informação, né, por mais completo que seja, enfim, desculpa, mais específico que seja, que não esteja abordando o tema da sustentabilidade, do aquecimento ou do esforço para desaquecimento, né, global, enfim, controle de temperatura. Então a gente pensou e já que temos um bom relacionamento com o ministro, né, na verdade com esse governo todo, né, a gente trabalhou muito bem a nossa função. Então ali a gente tinha a presença de representantes da Embrapa, né, que também, tanto o Alexandre Bernd, que é o chefe-geral da Embrapa Pecuária Sudeste, estava lá, a Ana Paula Packer, que é a chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente, também. Definitivamente, a gente já vem trabalhando com a questão ambiental, né, e daqui para frente, de certo, acelerar isso tudo. Né? Então, foi bastante oportuno, sim, permitir aos convidados, a quem esteve presente, é, partilhar ali de informações, inclusive que o ministro, né, tem uma postura assim bastante simples, né? Ele é da casa, ele é um conhecido nosso de longa data, foi associado do Sim de Rações também, e quando atuava com um produto aí no setor, e ele, de fato, você viu lá, né? Ele deu oportunidade, né, para que todos se manifestassem, perguntassem, né? Enfim, né? Então foi Eu muito achei bom, muito sim. interessante, porque ele levou a divulgação, né, do que foi feito na COP27, né, e ele fez essa correlação, né, da agricultura, da pecuária com a parte de meio ambiente, explicou o que foi feito, porque isso foi muito pouco divulgado, né, Ariovaldo, essa parte aí. Ele mostrou tudo que foi feito, foi um trabalho muito interessante. É verdade. É isso aí. Bom, vamos lá, Ariovaldo. Eu queria começar, soltou agora, né, o balanço, né, do ano, né, de 2022, né, e estimativas também. Eu queria que você falasse um pouquinho, desse um resumo geral no balanço aí do setor. Uhum. Pois bem, é, o, a gente tem uma estimativa até o terceiro trimestre, né? Sustentada em números que a gente recebe, que a gente compila, né? Ah, e o último trimestre é uma previsão, né? Já estamos fechando, caminhando aí, meados do mês de dezembro, dá para ter um cenário já um pouco melhor desenhado. E por conta disso, o saldo que a gente contabiliza, ou deve contabilizar nesse ano, é de um crescimento, né? De 1,3%, ou seja, mais de um. Pode variar um pouquinho, evidentemente, inclusive nas linhas, né, que compõem essa média ponderada, linhas de consumo nas diferentes espécies animais, mas nada que modifique sobremaneira esse número, né? Esse patamar.
Eu começo classificando o ano como um ano de superação para o setor de alimentação animal e, evidentemente, devido, né, esse sucesso, vamos chamar assim, juntamente com os produtores, né, os produtores pecuários, evidentemente, né, as empresas, tanto do nosso setor quanto dos nossos clientes, né, que são frigoríficos, laticínios, né, a agroindústria, né, em geral. Fora, evidentemente, o setor de alimentos para animais de companhia, que também, mais um ano, né, cresceu razoavelmente. Eu digo que é um ano de superação para todo esse grupo que eu listei, por conta dos desafios. Foi um ano muito difícil, né? A inflação foi o tema top of mind, vamos chamar assim, ocupou, eu diria, o pódio, não só no Brasil, mas extrapolou fronteiras, né? Um problema que veio e que se mantém, persiste, né? De inflação global, levando aí a desarranjos brutais, né? Os mais jovens nunca, nos Estados Unidos, sequer tinham ideia do que é, do que é. né, a inflação que está acometendo ali a sociedade civil, enfim, a economia em geral, e por conta disso você veja o aumento dos juros, né, que se deu ali na União Europeia, levaram a esse processo inflacionário. Pós-Covid, né, o rescaldo da curva dos negócios, o setor de produção caracteristicamente faltar insumos para a indústria em geral, para as cadeias produtivas em geral. Não adianta querer omitir, é fato, a China se tornou uma produtora, uma fornecedora, né, de insumos que abastece praticamente todo o mundo, em diversos setores, e a China tem suas características, ela ainda na COP26 se comprometeu a fazer uma transição da matriz de energia fóssil para renovável. É evidente que o mundo inteiro tem esse compromisso firme e sabe dessa importância, no entanto, nos parece que a China queria promover isso de uma maneira muito rápida. Isso fez com que houvesse um shutdown ou uma escassez de energia disponível, né? E aí fábricas paralisadas, linhas de produção que passaram a trabalhar num ritmo bem menor, né? Isso então causou uma pane, um apagão no mercado internacional de insumos. E nós somos também usuários, né, de insumos da indústria química fina, que a China é supridora também. Além disso, né, com um certo descompasso, o mais extemporâneo, a China passou a ter outros episódios mais tardios, né, focos de Covid. E sua política lá, enfim, a política do país é de uma restrição total, que eles chamam de política Covid Covid zero. zero, né? Então, eles promovem fechamentos, lockdowns, isso dificultou o trânsito de funcionários, a locomoção para as fábricas, as próprias fábricas não estão funcionando, né? E os próprios consumidores presos ou fechados aqui e acolá, agravou-se esse cenário de escassez de insumos. E a lei da oferta e demanda, você tem menos oferta, evidentemente, uma demanda ali presente, constante, aumento de preço e inflação. Afora isso, né, no início do ano, a partir de fevereiro, enfim, houve, lamentavelmente, a invasão da Ucrânia pela Rússia. E, afora tantos danos e prejuízos materiais, né, humanos, você tem as questões econômicas envolvidas. É uma região onde o Mar Negro ali é um polo de distribuição, né, de insumos importantíssimos para a economia mundial. Houve interrupção, paralisação, vai e vem, funciona, não funciona. Fora o problema, evidentemente, que já vinha da falta de uma diminuição no ritmo do comércio e de disponibilidade de containers. O frete marítimo também subiu muito, ainda em 2021 e permaneceu em 2022, diminuiu o custo, mas em patamar muito alto. Mas esse episódio da Ucrânia, então, acabou complicando ali
o trânsito também de expedição, né, de petróleo, gás natural, insumos, fertilizantes, né, para a indústria, para a agricultura global, enfim. Então, isso se somou, né, ao processo, alimentando ainda mais a inflação. E o Brasil, além de tudo, né, de todos esses fatores que ele sofreu, ou seja, o mundo inteiro, quem faz ração, alimentação animal, sofreu com a inflação. O milho ficou mais caro, a soja, o farelo de soja, a resina que você vai produzir, embalagem, polietileno, esse custo subiu no mundo inteiro. E no Brasil, afora tudo isso, nós tivemos uma desvalorização acentuada, excessiva, eu diria, do câmbio. Então, o peso foi ainda maior, né? Porque esse custo, né, essa inflação, essa desvalorização cambial pressionou ainda mais e nós, então, tivemos esse processo inflacionário aí, atrapalha tanto a indústria, né, que tem dificuldade em produzir por conta do crédito muito mais caro, o Banco Central teve que responder, aumentando a taxa de juros de uma maneira muito forte, né? E o cidadão, ou a família, né, a sociedade em geral, com uma resistência razoável, né, para que não haja repasse, porque não tem condição de pagar isso aí. Então, na cadeia produtiva, os consumidores com dificuldade reagiam a qualquer preço, aumento de preço. Então, o varejo não tinha como repassar ou repassar isso na totalidade. O atacado também, isso é uma reação em cadeia, que ela vai retrocedendo, aí pega a agroindústria e teve então que tanto o setor agroindustrial quanto o setor de insumos, né, e a pecuária e a agricultura individualmente, o agricultor, o pecuarista, o produtor da proteína de origem animal também, né, carnes e leite e ovos, a absorver boa parte desses custos, né, ou quase a totalidade. Então, muito embora a gente tenha reparado que o preço na gôndola aumentou e assustou muita gente, tirou muita gente da linha de consumo de determinadas proteínas e alterou, né, esse mix de compra, mesmo assim o produtor agropecuário sofreu muito, principalmente aquele que está exclusivamente produzindo para consumo doméstico, que é onde está o consumidor brasileiro depauperado. As companhias que conseguem ou conseguiram, já têm como pauta majoritária a exportação, né, ou boa parte do que se produz, né, proteína animal exportada, esses mitigaram ou diminuíram os prejuízos por conta da receita cambial, né? Vendem no mercado internacional, recebem em dólar, conseguiram então minimizar esses efeitos negativos. Essa é a razão porque a pecuária, a produção de frangos de corte, por exemplo, ainda teve crescimento esse ano, a suinocultura ainda mais, né? A frango de corte, a demanda de ração foi da ordem de 1% o aumento, os suínos mais de 4%, enquanto que a produção, a ração, a demanda de ração para poedeiras recuou, porque tanto os produtores de ovos, né, quanto o outro caso, a pecuária leiteira, né, quem produz leite, vende praticamente ou exclusivamente no mercado doméstico. Esse pessoal teve que tirar o pé, porque o custo da alimentação era proibitivo, né, um patamar muito difícil, e não se repassava preço ao consumidor. Então, são atividades, né, que, por conta dessas características, né, sofreram mais. Pecuária de corte, também conseguiu avançar razoavelmente por causa do sucesso, né, das exportações de carne bovina, né? Então, os animais em regime de confinamento, semi-confinamento, o pessoal ainda pôde investir na alimentação industrializada e o que fez com que o nosso setor pudesse responder muito bem. Assim como cães e gatos, que tem uma componente emocional também envolvida, e psicológica, né? Cada vez mais esses animais esses mascotes, né, estão participando do cotidiano, dos tutores, né, que são, enfim, quem tem esses animais, e evidentemente aí
há uma resiliência maior por parte do consumidor, ele acaba gastando, né? Assim como com ele, né? O que a gente repara, na verdade, é que apesar de um aumento razoável na quantidade de alimentos para cães e gatos vendidos, a receita teve um crescimento menor. Ou seja, nos parece que, embora o consumidor tenha continuado a comprar e outros devem ter entrado para comprar também nesse segmento, buscaram produtos com preço menor do que aqueles habitualmente ou que estão disponibilizados, né? Então, de maneira geral, e a aquicultura, por fim, Isso eu ia né? perguntar. Atividade que também cresceu. É que a gente estava mal acostumado, eu diria, era uma atividade que crescia mais, né? Chegou a crescer 2 dígitos, muitos anos, mas também sofre, evidentemente, efeitos dessa resistência do consumidor em poder assumir preços maiores, né? E também áreas que hoje são grandes, ou a maior área produtora hoje de peixe, de cultivo, né? Que é a tilápia, está ali no estado do Paraná. Nós tivemos um frio razoável esse ano, né? Estação fria, o que também acaba por inibir o peixe de se movimentar, de se alimentar e tal. E por conta disso houve uma certa interferência aí. Mas é uma atividade que cresceu, mais uma vez, né? A aquicultura industrial. Então, o saldo final, né? Esse que eu falei, havia expectativa ainda no início do ano de crescer por volta de 3,5%, quando esses eventos da Covid que eu listei na China passaram a prevalecer com mais frequência e houve o conflito ali na região do Mar Negro, a gente até pensou que seria um ano muito difícil e que não que seria de estabilidade ou retrocesso. No entanto, como eu falei, por conta da resiliência, por conta aí da teimosia, vamos falar assim, do produtor, né, que é alguém, um herói. Estou falando do produtor agropecuário, né? Ele está ali sempre pronto, é a atividade dele, é a vocação dele, oferecer produto, alimentos para a população, enfim, é o que ele quer e gosta de fazer. Por conta todos esses motivos, a gente ainda pode crescer 1,3. Por isso que eu iniciei a conversa dizendo que foi um ano de superação e satisfação. E Ariovaldo, esse ano foi um ano também conturbado, porque nós tivemos as eleições agora no final do ano, né? E um pouco também conturbadas as eleições, muito divididas, né? E eu senti, conversando com diversos empresários do nosso setor, né? Muitos tiraram o pé um pouco dos investimentos, querendo aguardar o início de 2023 para ver o que vai acontecer. Vocês também sentiu isso, Ariovaldo, esse movimento? Sim. Durante os últimos meses aí, né, eu diria durante o segundo semestre, a aproximação da eleição, isso evidentemente é um fator histórico e tradicional, né? Prévias de eleição trazem uma insegurança, uma instabilidade razoável, um período de incertezas. Inclusive, essas eleições foram assim o simbolismo, né, que elas representaram por conta da polaridade que a gente tem estabelecida hoje aqui, não é só no Brasil, né, nos Estados Unidos, em países europeus, uma nova é um novo cenário, um novo ambiente que nós estamos nos habituando, né, essa polaridade. Então, essa instabilidade, né, e as consequências ou ações que foram tomadas, né, então, a distribuição do Auxílio Brasil, isso capitalizou, né, as famílias e, evidentemente, as famílias mais necessitadas, e estas, quando dispõem do recurso, elas investem em gêneros de primeira necessidade, alimento, né? Então, no fundo, para o nosso setor pecuário, é um motivo também de satisfação, ou seja, traz um resultado positivo, porque acabou por incrementar a demanda, né? Então puxa toda a cadeia. Agora, é evidente que esses mecanismos, né,
de redistribuição de renda, né? Tem algumas alternativas diferentes. As escolhas, eu costumo dizer, né? Tem que se buscar equilíbrio entre decisões e consequências. Então, você pode optar por determinadas modalidades de distribuição de renda que, aparentemente, no curtíssimo prazo, parece trazer um resultado muito bom. As pessoas com dinheiro, comprando. No entanto, dependendo, como eu disse, da opção que se faz, no médio e longo prazo, isso vai causar um ônus social brutal, porque isso leva a um processo inflacionário, a um aumento também da taxa de juros, um aumento da dívida pública, enfim, e um problema, né, de ordem fiscal que, outra vez, as camadas mais necessitadas é que sofrem mais. Então, diante desse processo todo que estava se dando, né, muitos empreendedores entenderam, inclusive por conta da incerteza, né, que essa eleição vai resultar em quê, né? Então, muita gente optou por aguardar, né, para, diante do resultado, que hoje já existe, pensar ou repensar como, né, investir, porque, de fato, né, temos que admitir, isso aqui, enfim, todo mundo sabe, são propostas de governos, como eu falei, uma polaridade razoável, radical, são propostas muito distintas, né? Então, eu até imagino que 2023, pelo menos o primeiro semestre, a gente continue encontrando esse cenário difícil, dificuldades, porque o mercado, em geral, ele aguarda ansiosamente, ele anseia por uma reforma administrativa do Estado para que ele possa, então, racionalizar suas despesas e aí, então, promover uma reforma tributária que seja suficiente para manter o funcionamento, né, do Estado, né, da máquina pública, mas de maneira a ser menos burocrático e, quem sabe, com menor carga, para que o setor privado, sim, possa investir, retome investimentos de uma maneira que possa contribuir, de fato, para o desenvolvimento econômico e social. Então, mas isso não vai acontecer aí antes de uns 6 meses, pelo menos. Então, a grande torcida é que, de fato, aconteça, né, uma reforma administrativa tributária para que o setor agropecuário possa voltar ou investir num ritmo maior, né? E, Ariovaldo, é o seguinte, no ano passado teve um fórum Pro Brasil, né, que o Cine Rações faz parte. E foi logo no final do ano passado, se não me engano, que foi fundado, né, esse grupo, né? E esse ano teve diversas ações, né, o Pro Brasil. Queria que você contasse como que foi o ano de 2022 do Pro Brasil. De fato, você lembrou bem, né? No final do ano passado, nós tivemos, nessa época, um pouquinho antes, aí no início do mês de dezembro do ano passado, reunidos com o governo, né, com a cúpula, o presidente e os ministros, e ali, no fundo, a gente foi registrar o apoio, né, que o setor, né, representado ali por nós, né, praticamente toda a cadeia produtiva de proteína animal, firmar um compromisso de continuar investindo, né, a maneira que o setor vem fazendo, enfim. E outra vez, né, é um grupo apartidário, que foi levado lá uma mensagem para o chefe do executivo, do governo, que o setor quer continuar apostando e acreditando no Brasil. Por isso, né, que levou essa mensagem de continuidade de investimentos e tal. O ano passou, uma série de ações foram feitas. A principal, eu diria, foi de apoio, né, ao projeto de lei do autocontrole de autoria do próprio executivo. O Ministério da Agricultura, né, elaborou um projeto muito bom que foi aprovado, né, no Congresso, na Câmara dos Deputados, e depois encaminhado ao Senado. No Senado, por uma série de instrumentos, né, que
passíveis de utilização por conta do regimento, ele acabou sendo atrasado atrasando por conta dessas alternativas que existem de discussão. Havia, evidentemente, é democrático, senadores que entendem que o assunto deveria ser debatido mais, além do que já havia sido feito na Câmara dos Deputados, e aí esse processo continua, né? Hoje mesmo, né, está sendo discutido lá num comitê, né, temático onde se discute aí essa questão, juntamente com o setor privado. Daqui adiante, o Pró-Brasil continua com a mesma filosofia, com a mesma postura. Der certo no momento oportuno, ainda é muito difícil, né? Inclusive final de ano, né? Nem apropriado, mas o grupo der certo vai se reunir com o novo governo, né, para ratificar essa postura, né, de um setor que quer continuar investindo porque confia, né, nesse país vocacionado ao agronegócio. Evidentemente, vai mostrar aquilo que a gente entende o que o grupo entende que é necessário e mais apropriado para esse desenvolvimento do agronegócio, né? A continuidade dele, enfim, né? Então, basicamente, em termos do Pró-Brasil, assim é que o grupo entende, né, que deve manter, né, esse relacionamento junto ao executivo. E bom, Leovaldo, minha última pergunta aqui, nosso prazo já está acabando, fala um pouquinho de projeções para 2023. Talvez uma pergunta difícil, porque é um novo governo, a gente, no momento, sabe ainda poucas informações do que vem, né? Se é que dá para projetar alguma coisa. Queria que você falasse um Ah, pouquinho. eu diria, como eu já antecipei, né, que será pelo menos nos primeiros meses, aí não deve mudar muita coisa, porque essa situação está instalada aí, né, Tá. sob o ponto de vista econômico, politicamente falando, tá aí, é um novo grupo, né, que vai determinar como proceder. A gente, outra vez, espera, né, que prevaleça a democracia, né, que o setor privado, o setor, a opinião da sociedade também ela é participativa, deva ser levada em consideração. Agora, é lógico, né? Depois de 4 anos, o setor produtivo, o setor econômico estava desenhado, né, assentado sobre um modelo. Se agora esse modelo, né, ele diverge, né, ou sai, enviesa para uma nova dinâmica muito diferente, não é do dia para a noite que você modifica, né, todo essa plataforma, né, onde está estabelecido o modelo atual. Portanto, aí que a, não dá para dizer que do dia para a noite você vai já ter uma modificação para poder dar continuidade. Isso leva a pensar que pode também trazer uma certa instabilidade aí, até que as coisas, o setor privado se adeque a essa nova modalidade. Outra vez, esperamos que o próprio setor público, né, perceba também se esforce para que haja uma convergência, para que tanto um lado como o outro, né, a iniciativa privada também consiga aproveitar tudo que já foi feito, que está sendo conduzido, né, para que, convergindo, a gente encontre, que eu acho que o objetivo comum de ambos é o desenvolvimento econômico e social. Né? Então, outra vez, eu acho que é um começo de ano que continua com é, 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 diante desse cenário difícil que a gente tem, que não é nacional, é global, e acentuado por uma nova, provavelmente um modelo diferente de condução. Esperamos que não seja tão diferente que atrapalhe demais, né, essa caminhada, né?
Então, enfim, a partir daí, né, nós estamos dispostos e preparados, né, a cadeia produtiva pronta, porque o mundo e o Brasil precisa continuar comendo. E a gente está aí para responder, né, nosso setor de alimentação não responder, porque ele é modulado por nossos fornecedores, nossos clientes aí, que são os produtores das proteínas animais, enfim, né? Então, enfim, esse há uma disposição para poder continuar avançando, né? E que, quiçá, o ano de 2023 seja mais um ano de crescimento e maior do que foi esse de 2022. Ariovaldo, bom, agora eu vou deixar um espaço livre, um espaço aberto para você passar uma mensagem aí para todos os nossos seguidores, quem está assistindo a gente, né? Antes da gente se despedir. Uma outra vez, né, relembrar, né, que esse ano foi um ano de superação e a gente, né, roga aí aos espectadores, enfim, quem está nos ouvindo, depositar mais um voto de confiança no setor agropecuário brasileiro, porque muitas nós temos muitas ações colocadas em prática, né, voltadas ao controle, né, do aumento da temperatura, a sustentabilidade, né, é uma necessidade, é uma obrigação hoje e o setor agropecuário está fazendo todos os esforços, né, para contribuir, porque nós somos um, um conglomerado, um grupo, né? A humanidade habita esse planeta, então as consequências afetam a todos, né? Importante, né? A mensagem é fazer, né? Tomar decisões com equilíbrio, né? Levando em conta as consequências. Então, buscar dosar, né? De maneira que a decisão que se tome, o efeito que se tenha, seja positivo, né? E não negativo. Então, outra vez, uma mensagem, né, de otimismo para o próximo ano, né, e que a gente possa, mais uma vez, no final do ano, estar aqui contigo, Daniel, com satisfação para falar: olha, foi mais um ano de superação e estamos muito satisfeitos. Se Deus quiser. Bom, pessoal, queria agradecer a todos vocês que estão aí nos seguindo e não esqueça de curtir a gente aqui em nossos canais, nas nossas plataformas digitais, né? E para você, Ariovaldo, eu queria desejar toda a felicidade aí do mundo, bom fim de ano, muita saúde. Obrigado aí pela parceria de sempre, né? Não vou falar desse ano porque é de sempre, né? E como você falou, em breve a gente está de volta aqui num novo bate-papo, atualizando com tantas informações, tanto conteúdo, né? De muita qualidade como sempre. Quer dizer, Feliz Natal e feliz Ano Novo aí para todos, Daniel. Obrigado, viu? Tchau. Muito obrigado, gente. Um abraço a todos.